E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para um podcast Pense Nisso. Saudade de vocês, hein? Faz uma semana que a gente não fala. Hoje vamos conversar um pouquinho, né? Como eu sempre digo, com uma pessoa que tem uma boa história para contar, que tem conceitos legais para nos ensinar, que tem uma experiência de vida bem legal. E a ideia desse podcast é sempre trazer alguém que tenha história de vida, que possa, né, nos ajudar com o seu conhecimento, com a sua experiência. Aquelas pessoas que às vezes talvez não tenham passado pela calçada da fama. Esse, na realidade, já passou, porque ele é campeão brasileiro da categoria que ele disputa. Né? Vocês vão ver daqui a pouco a bandeira do Brasil atrás dele ali e tal. Ele é campeão brasileiro de triatlon, olha só, campeão brasileiro de triatlon. Na categoria que ele disputa por alguns anos já, e esse ano está para ser de novo, pelo andar da carruagem, até o final do ano ele deve ser campeão mais uma vez. Eu já falo sobre quem estamos conversando. Né? Então esse podcast aqui, meu cara, é para que você possa aprender alguma coisa. Trazemos aqui conteúdo para que você possa realmente desfrutar disso. Por gentileza, você que está aí hoje nos assistindo, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link, né, acione aí as notificações, se inscreva em nosso canal, porque quando você faz isso, você está nos ajudando a divulgar ainda mais os assuntos que nós temos aqui. A ideia é sempre poder ajudar o outro. Nós estamos aqui trazendo conteúdo como uma forma de abençoar pessoas. E quando você compartilha isso, quando você distribui isso aí para as pessoas, você está abençoando essas pessoas e está nos abençoando também. Beleza? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui hoje, vou apresentar o nosso convidado. É uma alegria tê-lo conosco aqui, senhor Hugo. Hugo, meu Deus, eu vou conseguir falar? Como é que é aí? Villanueva. Villanueva. É isso aí. Dimas Rojas Villanueva. Rojas Villanueva. E é brasileiro, né? Com essa forma de falar, mas a sua família veio do Paraguai, correto? Correto. Meus pais vieram do Paraguai, fixar residência em Curitiba. E aqui nasceram os Se frutos. quiser chegar um pouquinho mais perto do microfone, fica legal. Meus pais vieram do Paraguai, fixar residência em Curitiba. E eu nasci aqui. Nasceu aqui. Disputa triatlon. Sou triatleta há 20 anos. Há 20 anos, cara. Minha idade. 20 anos. Mentira, que só, meu Deus do céu. Cheiroso. Eu sou porque eu sou insistente, persistente. Eu falei, não, eu vou fazer esse negócio aí. E tá conseguindo fazer? Na primeira prova que eu fiz, sempre tem aquela história nos livros que revistas a gente encontra, né? Que um atleta tá migrando de outro esporte. Sim. Aí ele fica todo motivado porque ele fala assim, nossa, eu fui tão bem que aquilo eu vou fazer isso daí. Vou fazer e tal. E eu fui tão mal que falei, não, agora eu vou ter que fazer isso daqui. Agora eu vou ter que fazer por questão de honra. Por questão de honra mesmo. Tinha um senhor que era aposentado da polícia militar. Ele tinha quase 80 anos de idade. Ele saiu na minha frente da água. Eu quase morri afogado na minha primeira natação. Sem experiência, sem técnica, sem auxílio de profissionais, né? Fui na cara e na coragem, achando que era só completar aquela... Quase morri afogado. E aí, quando eu estava na praia, eu fui o único, todo mundo pensando, mas só aquele cara saiu. Você está participando da prova? Eu tô. E aí, na primeira prova, naquela prova, estava acontecendo uma prova bastante famosa, chamada Copa Troféu Brasil, em Santos. Então, tava todo mundo lá. E aqui ficaram só os pangarés. Eu, né, no caso. E o que me motivou a fazer aquilo primeiro foi ter ido muito mal. Ter ido muito mal. Então quer dizer que o fato de eu ser mal no negócio, eu falo, não, agora eu vou fazer só de raiva. Motivador. Motivador, é uma motivação, é um tipo de motivação. Quando você se empreende a fazer alguma coisa, você quer fazer, primeiro você tem que se inteirar para saber o que você está fazendo. Sim, né? Você arriscou, né, cara? Deu ruim, mas beleza. Eu sou do esporte mesmo. Tem esporte no sangue. Mas antes da gente falar sobre essa questão de como que você foi lá, a tua primeira disputa, qual que é a história do Hugo? Você não é atleta desde o começo, você decidiu fazer o que da vida, veio pra cá,
Fiquei sabendo, gente, o cara é coxa branca, morava perto do Couto Pereira, então aí já tem, aqui já tem vantagem, né, verde e branco, né? Então eu morava ali perto do coxa, tal, como é que é? Como é que começou essa história toda aí? Conta um pouquinho da tua história. Meus pais vieram para Curitiba e, inclusive, eu queria depois falar um pouco na frente, eu conto isso no meu livro, eu lancei um livro há uns 2 anos atrás. Uhum. Ele está defasado porque eu era bicampeão brasileiro. Agora já é Eu sou tricampeão. tri e esse ano eu vou ganhar pela quarta Vai vez, se ser Deus tetra. quiser. Ó, o livro dele aqui, ó. Depois você procura aqui, ó, pergunta pra gente onde tá, a gente te fala como é que você faz para adquirir o livro dele. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois também. Aí você vai ter a forma de conseguir. Nós colocamos na descrição do vídeo. Vai lá. E aí, quando meus pais vieram para cá, só os dois, e por circunstâncias da vida, meu pai abandonou a família. E minha mãe, batalhadora como ela sempre foi, ficou na rua trabalhando para colocar. Éramos em 3 irmãos. Somos em 3 irmãos. O meu irmão mais velho tem 5 anos de diferença. O do meio, 4. Entre eles, 1 ano de diferença. E eu, pro do meio, eu sou 4 anos mais novo. Então eram 3 crianças. E minha mãe teve que ficar na rua ralando para conseguir colocar comida dentro de casa, né? Uhum. E por circunstâncias da vida, lógico. Aí ela trouxe a minha tia, que é a minha segunda mãe. Trouxe a minha tia Nídia, minha mãe chama Dina, e ela ficava cuidando da gente, e minha mãe trabalhando para fora. Ela saía cedo e voltava à noite. E essa cresci assim. E o que me manteve na linha certa da vida foi, primeiro foi as boas companhias. Depois a educação, porque eu sempre estudei bastante, eu sempre quis ser alguém. E essa coisa de esporte tá na minha veia. Uhum. E eu jogava muito bem, eu era goleiro de futebol de salão. E tinha um professor de educação física que eu não sei qual era, mas ele tinha alguma ligação com o Colorado Esporte Clube. Você lembra do Colorado? Colorado Esporte Clube, meu Deus do céu. Se eu falar que eu lembro, eu vou entregar a minha idade. Assim. Não, mas eu lembro. Fui assistir alguns jogos do Coxa contra o Colorado, lá na Vila Capanema, inclusive. Então. Nossa. E ele falou, eu vou te levar pra lá, você joga muito. E aí minha mãe falou, não vai, você tem que estudar. E aquilo me frustrou demais. Ah, você não foi jogar? Não. Ah, se fosse no Coxa, ela deixava. Não, acho que não deixava igual. Eu não era coxa ainda. Não era coxa. Não. E aí, um dia escondido, eu fui fazer uma peneira no Atlético. No Atlético. Vou fazer uma peneira no Atlético. Puxa vida. Eu fui no Pinheiros e não me aceitaram. Eu fui no Atlético e passei. Pra jogar como lateral direito. Não era mais nem como goleiro. E aí... De goleiro pra lateral direito, nada a ver, rapaz. Mas eu jogava muito. Eu já falei, esporte na veia. Tá na veia, tá no sangue. Passei. E quando fui pro vestiário, era lá no Pavoc. Sabe, lá em São José dos Pinhais? Lembro. A piazada, assim, se reuniu na minha volta, dentro do vestiário. E eu era pequenininho, franzino, magrinho. Eu era rápido, né? Uhum. E falaram, se você voltar amanhã aqui, a gente te arrebenta. Uai. Mais um para disputar uma posição, todos eles amigos. E aquilo me intimidou, né? Eu era inexperiente, criança, sozinho. Nunca mais eu voltei. Olha só, cara. E o meu sonho sempre foi ser atleta profissional. Uhum. E aquilo ficou em mim. Quando eu entrei no exército, aí eu já jogava vôlei, jogava basquete. Eu entrei por causa do esporte e fui selecionado. Foi o esporte que me levou pro exército. Ah, é? Assim, porque eu passei nos testes físicos e nas provas escritas, né? Ah, você foi fazer MPOR, né? Isso. Foi fazer a escola de É uma tenente. seleção, É uma seleção. É um vestibular, né? Sim. E na época tinham 1.500 candidatos para 100 vagas. E por causa das provas físicas e a parte escrita, geografia, história, português, eu lembro que na minha corrida eu ganhei, geral. Oi, a corrida é puxadinha, rapaz. E eu já corria. Por isso eu falo das boas companhias, né? Aí um amigo meu passava em casa todo dia, vamos correr. E eu nunca tinha corrido na minha vida. Eu falei, vamos. Falecido Marlon, que Deus o tenha. Foi ele que me iniciou nessa vida das corridas.
E como eu estava em boa forma física, eu passei nas provas, passei no teste, fui aprovado e entrei no Exército. Aí no Exército, eu lembro da entrevista, eles falaram, eles queriam atletas. Depois tinha a Olimpíada Militar. Sim. Você faz o que do esporte? Eu falei, eu sou no basquete, eu só não me profissionalizei também no basquete, eu era armador. Porque com essa altura toda aqui... Fica um pouco difícil. 1,77 m, meu técnico falou assim, Hugo, não dá pra você. Aí eu parei. Aí quando mais entrei no Exército, o que você faz? Eu sou lateral direito, eu sou armador no basquete e vôlei de praia eu amava vôlei de praia. E de quebra se precisava pro gol. E de quebra eu jogo no gol. E aí no Exército começou essa história de... eu não sei de onde nasceu essa coisa de triatlo, porque aqui ainda não existia muito. Não existia esse negócio, né? Da onde eu confesso que eu acho que foi na época que fui morar nos Estados Unidos. Porque o esporte nasceu lá, né? Mas eu não lembro de onde tirei essa ideia louca de... Porque na primeira prova, aquele monte de gente... E aí eles falam, atenção, 10 segundos para a largada. E aí vai aquela buzina, pá! Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Toda vez, agora já passou essa adrenalina. Mas a primeira vez que você foi, você arriscou tipo do nada, assim, né, cara? Você foi tipo, vou fazer número? Eu falei, vou começar a fazer natação. Eu nem sabia nadar. Por isso que eu quase morri afogado. Peraí. Você não sabia nadar, você foi fazer triatlon? Isso. Aí eu decidi assim, eu vou começar a fazer... Vou começar a treinar. Fui na piscina, falei, o dia que eu consegui fazer, era a distância do sprint, que é a minha especialidade, 750 metros. Eu falei, o dia que eu consegui fazer, na piscina, eu consegui fazer 1.500 metros sem botar o pé no chão. Olha a ideia amadora aí do cidadão aqui. Só pra minha cara mesmo. Sem instrução nenhuma, sem acompanhamento profissional nenhum. Não tinha técnico, já nada? Nada. Nada. E aí, quando eu consegui fazer 1.500 metros, que eu não encostei o pé no chão na piscina, mas sem técnica, horrível. Uma pedra ganhava de mim. Se jogar pedra, a pedra ganhava de mim na natação. E aí, eu falei, quando deu 1.500 metros num dia de treino, eu falei, agora eu me inscrevo numa prova. Começou em fevereiro e minha primeira prova foi em novembro. Foi isso aí, eu aprendi só a não me afogar. Por isso que quando você saiu, são 750 metros de natação, né? O último colocado, eu quase morri. Eu entrei... E é no mar, né? No mar? Olha aí. Eu entrei e me deu hiperventilação. Eu não conseguia mais respirar, porque a adrenalina é uma descarga tão forte. E aí eu só pensava, falei, Senhor, não quero morrer. E aí chegaram os socorros, né, com os caiaquistas para me tirar. Se eles encostassem e me tirassem, eu estaria desclassificado. E eu falei, eu morro, mas não desisto. Por isso eu lembro do meu livro, né? Desistir nunca foi uma opção. E eu falei, não encosta em mim! Eu tô morrendo, mas não encosta em mim! Quase que desmaiando. Começou a escurecer a vista, assim. E faltava quanto para terminar? Era um terço. Eu tinha feito só um terço da prova. Eu não tinha feito nem 200 metros. E aí eu falei, não, toca em mim! Aí eu parei, respirei... Quando eu me recuperei, aí eu comecei a nadar cachorrinho, e aí eu fui. Quando saí da água não tinha mais ninguém, já estava todo mundo pedalando. Então, voltando um pouquinho... Mas aí você saiu, pedalou e correu. Sim. Você terminou. E aí, por meu prêmio que tinha falado... Quase carregado. Não. Não, até que não. A maioria estava em Santos fazendo outra prova. Na minha categoria tinha e premiava até o 5º. E só tinham 4 na minha categoria. O meu prêmio foi o que eu completei. Foi meu primeiro pódio. Por merecimento, porque eu completei. Sim. Mas se tivesse aquele senhorzinho lá de 80 anos, ele ganhou de mim, na verdade, eu acho, não sei. Mas depois disso, eu falei, não, é o que eu vou fazer. Eu levei 8 anos para pegar meu primeiro pódio, de verdade. 8 anos. E voltando na história, como eu sempre fui esse atleta frustrado, de querer ser um atleta profissional, aí eu fui estudar e fui cuidar da vida, fui ganhar dinheiro, fui fazer as minhas coisas. E esporte já não dava mais tempo. Mas o Exército, por esse lado, eles prezam bastante a parte esportiva. Todo ano tem Olimpíada. Olimpíada Militar. Eu fui campeão de tiro, fui campeão de basquete, fui campeão de vôlei, fui campeão de futebol. Aquilo lá me aliviou nessa parte frustrante de não ter sido um atleta profissional.
porque era a época de Olimpíada, tava todo mundo trabalhando e tal, fazendo suas coisas. Aí as equipes das seleções, vai todo mundo viajar. Aquela sensação de, Tô indo. eu tô indo, vocês fiquem aí trabalhando, que eu vou competir. Legal. E aí você ficou um tempo no exército. Aí você sai, 6, 7 anos depois você sai do exército. Você ficou em Brasília, né? Sim. Ficou em Brasília, chegou a ser Foi da guarda presidencial. Segurança do presidente Collor. Né? Foi presidencial e tal. Aí você saiu. Aí você saiu, resolveu ir para os Estados Unidos. Foi. Os Estados Unidos você foi para trabalhar, foi para ser atleta, você foi para quê? A minha ideia... Ou arriscou? Minha ideia deu era... um tirambaço assim, tipo, eu vou. Não, eu queria ganhar dinheiro, eu queria estudar. E inicialmente eu estudei. Só que, por circunstâncias da vida, eu levei um dinheiro para ficar um tempo. Eu fui na casa de uma pessoa de confiança. Não da minha família, da família da minha cunhada. Uhum. Não, fica lá com ele, meu primo e tal. O cara me rouba tudo que eu tenho e me expulsa da casa. Me empresta teu dinheiro. Eu emprestei tudo que eu tinha, não tinha como dizer não, né? E aí que foi nesse ínterim, tinha a Copa do Mundo rolando, Copa do Mundo de Futebol, 1994. Romário e companhia. Lembro. Como é que o Galvão gritou aquela lá? É tetra! Você tava lá. Tava lá. E essa bandeira tava lá, não? Tava. A minha bandeira do Brasil sempre anda comigo, desde então. Desde então. É. E aí, chegando lá, aí, sem dinheiro, porque tinha emprestado todo o meu dinheiro, o outro amigo falou assim, Hugo, fica no telefone para comprar os ingressos. Eu consegui comprar. Comprei ingresso para assistir Brasil, o primeiro jogo do Brasil, que foi contra Camarões. Acho que foi contra a Rússia. Assisti os dois. Não lembro qual a sequência. Camarões. Acho que foi Camarões. Camarões. Eu sei que a gente não conseguia assistir o jogo direito porque era muita bagunça. Nossa, brasileiro é muito bagunceiro. Era muito divertido. Eu lembro que eu ficava na rua e eu dei entrevista para a rádio, porque eu falo, né, espanhol, falava português, e eu dei entrevista para televisões do Japão, do México, da Espanha, dos Estados Unidos, e foi bem engraçado que eu já sabia onde que Tino Marcos da Rede Globo ficava para nos flashes ao vivo. E é pra lá que você ia. E eu falava, quando eu saí daqui, eu falava, fiquem atentos aos chamados que vão pro ar, assim, de flashes ao vivo, que eu vou estar lá. Eu levei a bandeira do Coxa, a camisa do Coxa, e quando o Tino Marcos saía do carro e ele se posicionava, eu corria lá. Falei, Tino, que horas que vai pro ar? Ele falava o horário certinho, porque era satélite, né? Uhum. Ele falou, olha pra luzinha vermelha da câmera, a hora que acender, a gente tá no ar. Aí ficava atrás dele, chegava outros brasileiros, a gente fazia uma corrente, um dava o braço ao outro, porque ficava um monte de gente. Atenção, 3, 2, 1. Aí estamos aqui ao vivo, não sei o que. Aí tentando, né, ele aqui, assim, naquela bagunça. E a gente ficava naquela, um queria ficar aparecendo na frente do outro. E depois que passava aquilo, eu ligava para casa. Hugo, eu vi você, todo mundo te viu. Um amigo meu falou assim, numa das entrevistas, eles focaram primeiro a bandeira do Coxa. Olha só. Porque eu tava com a bandeira aqui, né? E depois eles abrem. E quando foi, olha, é o Hugo! Aí todo mundo ligava o telefone, é o Hugo tá na TV, Hugo tá na TV. Em todos os jogos. Legal. Foi um negócio muito divertido. Acabava aquilo lá, eu não tinha pra onde ir, ficava dentro do estádio. Eu lembro de um dia que fiquei com aquele corneteiro. Lembra dele? Sim. Não lembro como que era. Ele ia em tudo que é jogo de vôlei, de futebol. Ele ficava com aquela cornetinha dele. Ele era patrocinado pelo Banco do Brasil. Agora eu não lembro o nome dele. Ficava eu e ele. O estádio ficava vazio, ia todo mundo embora. Vocês ficavam lá. Ficava lá conversando. Porque eu não tinha pra onde ir. Tava na rua. Eu dormia na rua. Tinha um saco de dormir, tomava banho no rio. Um dia eu tomei banho tcheco numa lanchonete do McDonald's. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos. Mas depois de um tempo deu uma ajeitada, né? Logo depois que... daí eu fui expulso da casa quando acabou a bagunça da gente voltar pra Denver, onde eu tava morando. Eu tive essa desagradável surpresa do cidadão, além de não me devolver meu dinheiro. Ele, com estas palavras, ele falou assim... Falei, fulano, eu preciso do meu dinheiro. Porque daí eu já queria sair de lá, né? Eu tava de favor na casa dele. Ele falou assim, vai embora. Eu não vou te devolver.
Eu vou chamar a polícia e vou dizer pra polícia que quem me roubou foi você. Diante disto, eu não tinha mais nada o que fazer. Eu tinha conseguido, eu lembro que eu trabalhei 40 dias incessantemente e consegui comprar um carrinho, que lá carro é barato. Uhum. Em 40 dias eu consegui comprar um carro. E aí eu enfiei minhas trouxinhas pra dentro do carro. Tá aqui até Você tem o desenho do carro aí, né? eu chorando no volante do carro. Falei, Senhor, pra onde que eu vou? Numa noite em Denver, me deu aquele estalo. Eu tinha entrado numa igreja chorando assim, sozinho, sabendo que o cara já tava armando pra mim, né? Falei, Senhor, não me deixa faltar nada, meu pai. Chorando dentro da igreja, entrei numa igreja assim, toda de pedra, uma porta de madeira gigante. Entrei lá, toda escura, sentei no banco lá e chorando e pedi, Deus, não me deixa faltar nada. Minha mãe nunca nem soube disso, ninguém soube. Falei, eu não vou pedir arrego pra ninguém. Tava com $30 no bolso. Um dia eu tava passeando na rua, eu tava com uma camiseta como se fosse a bandeira do Brasil, só ser costurada e feita uma camiseta. Sim. Uma menina parou e me falou assim, você é brasileiro mesmo? Eu olhei pra ela assustado e falei, sou. Ah, que legal, tal. E daí essa menina me ajudou bastante. Ela tinha um carro velho, me emprestou. Consegui arrumar um empreguinho numa lavanderia. Eu fazia de tudo na lavanderia. Era housekeeper, que era o que lava as coisas, limpa, faz tudo. E foi ali que eu juntei o dinheiro para comprar meu carro. E ela falou assim, vai ter uma festa de brasileiro em tal lugar. E me deu o endereço, assim, e eu saí pra rua, né? E naquela noite que eu fui pra rua e não tinha pra onde ir, me deu o estalo. Eu falei, pra lá que eu vou. Porque não tinha onde dormir, eu ia dormir no carro. Aí conversando com uma baiana, ela falou assim, eu tenho uma roommate, que é com quem ela foi dividir o quarto com ela na faculdade. Ela tá precisando de alguém pra dividir o apartamento. Conversa com ela. Ela chama Geraldine Bowen. E eu sem falar inglês nenhum, mas consegui me comunicar com ela. Geraldine, aconteceu isso, assado, papapá. Não, eu tô precisando. Vamos, venha pra casa. Quando você quer vir? Eu falei pra ela assim... Hoje? Agora? Se eu não for agora, eu vou dormir no carro. É. Tem jeito de ser hoje, não? Dormi 3 meses no sofá dela, comendo. Eu não tinha dinheiro, tinha o dinheirinho que eu conseguia lá de ser o faxineiro lá no Motel Six. E fiquei 3 meses comendo pão Pullman com leite e miojo. Até ganhei uns quilinhos com aqueles miojos lá. Mas Deus não me deixou faltar nada. Nem um único dia. Nenhuma noite não tem um lugar para dormir, nem um prato para comer. E dali para frente eu me reergui. Fui trabalhar em vários lugares. Num lugar que eu cheguei como faxineiro, eu saí gerente. Uma história bem legal também. E como que fica a cabeça nessa história, né, cara? Porque você é num país diferente. Tanto que hoje você até, entre outras coisas, é psicanalista também, né? Sim. Mas vamos pensar assim, você num país diferente, sem falar o idioma, sem falar o idioma, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, sem conhecer ninguém, como fica a cabeça? Tudo bem, confiamos em Deus, ok, mas como fica a cabeça com tudo isso? Como é colocar a cabeça num travesseiro que você não tem, não ter ninguém para recorrer, não ter ninguém para conversar, não querer levar nada para ninguém para não preocupar ninguém? Como é que é isso? Eu nesse instante... Qual é a blindagem que tem que fazer na mente? Você vai fazendo o dia a dia. A gente pensa só no dia seguinte. Você só pensa no dia seguinte. Hoje eu tenho onde dormir. Essa é uma estratégia. Sim, hoje eu tenho onde eu levei pro exército. Eu trouxe isso do exército. A gente passava semana caminhando no frio, dormindo em buraco, na lama. E eu pensava assim, de noite. Porque a gente deitava na lama. Noite aqui em Curitiba, a gente ia pra Serra do Mar, amanhecia a geada, dava 0 grau de noite. Sim. E tem um meu amigo do exército, eu conto pra ele, eu não lembro disso. Eu falei, você não lembra o dia que a gente dormiu de conchinha? De rosto colado. Ele esqueceu. De rosto colado. Mas o frio é tanto, rapaz. Pra não congelar. De rosto colado. Eu e meu irmão o Hélio Massal e soube, meu de rancho. Ele era o 13 e eu era o 14. Eu não lembro. Eu falei, como não lembra? A gente dormiu agarrado porque você não ia morrer congelado. Esfria demais, né? Às vezes a gente tava lá, eu tirava toda a minha farda porque a gente tava... Molhada. Ensopado. Molhado demais. Os instrutores viam a gente seco. Você tá seco por quê?
Água. Água. Água e Eu tava barro. só com os olhos de fora. Então eu pensava em cada noite, aí eu tinha as minhas estratégias, né? Eu levava escondido uma touca de lã que minha mãe fez e ficava pelado. E me enrolava no poncho, aquele poncho militar. É melhor do que estar naquela Farda úmida. farda molhada. E eu sabia que no meio da madrugada sempre tinha sacanagem. O instrutor chegava e jogando gás lacrimogêneo, chutando todo mundo pro lago. De madrugada lá na Serra do Mar no inverno. Então a minha estratégia sempre foi: hoje eu vou tentar dormir seco. Hoje eu sei que não vou morrer. Esse era o ponto, era o alto do meu pensamento. Eu não vou morrer. Eu vou passar por dificuldade, mas eu não vou morrer. Tinha vezes que me olhavam assim, quem que é esse? E não me reconheciam, porque eu estava completamente enlameado, só o olho aparecia. Eu acordava em buraco dentro d'água quando o sol batia no meu rosto e eu sonhando que eu estava nas minhas cobertas. A noite inteira, passando frio, passando fome. Mas morrer eu não vou. Mas essa dificuldade eu consigo passar. Porque eu sei que se eu estiver morrendo, eles vão me levar para o hospital. Então não vão me deixar morrer. Mas frio, eu vou passar fome. E eu não vou ficar pensando no que vai acontecer de dor, de nada. Teve uma noite que eu fiz xixi na minha farda, na calça. Foi o único 5 segundos de algo quentinho em mim. Foram 5 segundos de prazer naquele instante, porque... E depois, no outro dia, saiu o sol, ficava aquele fedor, né? Aquele Sim. cheiro. Todo mundo, que cheiro é esse? Aí eu ficava quieto. Falei, foram os meus 5 segundos de prazer ontem à noite. E aí, quando você tava lá nos Estados Unidos, você lembrava dessas coisas. Falei, morrer eu não vou. Eu vou viver hoje. Hoje. Eu confiando e depois aquele dia que eu entrei na Aí igreja... nós temos um versículo que nos ajuda, né? Já basta cada dia seu próprio mal. Exatamente. Já basta cada dia seu próprio mal e bora. Eu Mas olho pra ele, trabalho nele, vou focar nisso e vou resolver o que eu tenho hoje. Com fé em Deus que as coisas vão dar certo. Mas o limite daquilo foi quando eu fui expulso da casa e não tinha para onde ir, porque aí eu não conhecia ninguém, eu não tinha para onde ir. Mas Deus falou assim, eu cuido de você, pode deixar. Aí aquela menina que eu conheci na rua uns dias atrás, eu perambulando numa praça de Denver, juntou de me levar num lugar onde uma pessoa de lá Tinha um lugar pra você para eu dormir. passar a noite. E foi aquela noite, se não fosse eu ia dormir no carro. Mas eu já dormi no carro também. Depois nos Estados Unidos eu tive que passei por outras, depois de ter vencido essa. Mas aí foi por opção. Mas enfim, é como a condução do povo que foi liberto, né? Do Egito, perambulou. E no momento que está fora do teu controle e você não consegue fazer mais nada, e a única coisa que pode acontecer é o mover de Deus, aí o que Deus fez naquele momento onde o povo, o hebreu não tinha para onde ir, estava o mar na frente dele, o que ele fez? Abriu o mar. Então Deus abriu o mar para mim daquela maneira. E aí você ficou nos Estados Unidos quase 3 anos. 2 anos e 2 anos. 2 anos. É. Aí saiu dos Estados Unidos e voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil. Fui empreender No Brasil. no Brasil. Juntou uma grana e veio. Isso. E aí, deu boa? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu fui ser dono de uma lanchonete e bar. 5 anos bem difíceis. Não tem como descartar o passado, né? O passado, ele faz parte da nossa vida, mas ele não pode ser uma coisa que nos trave, né? Mas aí passou. Depois isso foi uma fase. Depois vieram outras. E aí você passou de tempo do bar, você foi trabalhar numa empresa. Teve uma passagem bem legal lá nos Estados Unidos. Eu cheguei como... Eu passei na frente, naquela época que eu estava sem saber o que para fazer nem para onde ir, né? Eu passei na frente de um concorrente da Subway. Chegou a abrir aqui no Brasil. Chama The Quiznos Classic Subs. Teve aqui em Curitiba. Nunca ouvi Nasceu falar. lá na lanchonete, onde eu trabalhei. Uhum. Acho que em São Paulo deve ter, porque eu sei que veio pro Brasil uma época, abriu em Curitiba, depois fechou. Aí eu tava passando na frente e dizia assim, now hiring, agora empregando, né? Uhum. Estudantes. E como eu tava fazendo inglês, eu cheguei e falei assim, eu sou estudante de inglês e tal, quantos períodos você quer trabalhar? Eu falei, tô estudando pela manhã, então você trabalha à tarde. E pronto, me empregaram. Cheguei como servente, fazia lanche, limpava o chão. Foi aí que você saiu como gerente? Foi. Cortava queijo. Aí teve um dia,
o dono da franquia falou: você trabalha à noite, eu não vou mais ficar. Você fecha a lanchonete, eu te dou a senha do cofre, você faz a contabilidade de todos os caixas, eu saio 5 horas da tarde, eu quero ir embora, a lanchonete fecha às 9 horas da noite. Ele ia embora, ficava o gerente, e eu, e a galera que fazia sanduíche, né? Que era eu. E aí ele foi embora, o gerente ia embora antes de mim, e dava 9 horas da noite, eu fechava a lanchonete e fazia a contabilidade e ele tinha a senha do cofre e colocava o dinheiro dentro. Aí, e eu sempre não tinha nem o que comer, porque eu tinha que levar alguma coisa para casa todo dia, né? Sim. Aí, naquela época, eu fazia meus sanduíches, eu montava meus próprios sanduíches, né? E ele não gostava. Mas eu fazia, eu falava, para americano isso é um conceito, você não pode, você tá no meio de comida, se venceu, você tem que jogar fora, você não pode comer. Eles preferem que vá pro lixo, mas você não pode levar para casa. Eu falei, eu sou brasileiro, que eu vou jogar comida, isso é pecado. Eu fazia meu sanduíche na frente dele. E meu chefe ficava bravo comigo. Scott Pro, muito gente boa, ele assim, muito querido. Aí foram se passando os dias e um dia eu encontrei um cheque jogado no chão. Eu fui lá, juntei o cheque, abri o cofre e guardei. No outro dia encontrei outro cheque de novo de trás de uma mesa. Juntei e joguei. No cofre. Quando faltava, eu fazia as contabilidades, normalmente faltava 1 centavo, 2 centavos, por circunstâncias. Eu falei, não, comigo não vai faltar nada. Eu achava ia no carro, tinha minhas moedinhas, eu completava com 1 centavo, 2 centavos. Certo dia, cheguei na lanchonete para trabalhar, o gerente indo embora. Aí eu perguntei para os meus colegas, o que aconteceu? Ah, ele foi demitido. Por quê? Ele estava roubando. O que aconteceu? O Scott estava tendo uma defasagem de dinheiro e não sabia quem era. Ele colocou várias câmeras escondidas nas bocas do caixa e tinha o drive-thru. Sabe o que é drive-thru, né? Sim. E eu estava sendo filmado e não sabia. Eu fiquei assim, meu Deus, o Scott vai ver os meus sanduíches que eu preparo à la carte. Mas ele sabia que eu fazia, sabia né? Que você fazia, você não estava fazendo nada errado. Eu falei, ai meu Deus, meus sanduíches. Às vezes eu fazia uns brotinhos para levar. E aí ele pegou o gerente roubando. E ele via que eu fazia ao contrário. Os cheques eu encontrava e guardava. As moedinhas que faltavam eu recolocava. E aí eu fui promovido a gerente. Olha que legal. Você era antes de ter, né? Aquela história. Eu sou antes de ter. Sim. Você sempre preservou a coisa. Questão de ética, questão de comportamento, a forma de agir não tem valor, né, cara? Não tem. Isso não tem preço que pague. Não tem preço que pague. O que é teu, o que não é teu e acabou. Né? E quando a gente tem isso como verdade, não tem erro, né, cara? Pode largar o que for na mão, você vai devolver e tá tudo certo. Não, dinheiro você não sente nem coceira. Não, nem um pouquinho. Quando eu disse que eu ia embora, ele me deu 10 aumentos antes de ir embora. Eu falei, Scott, eu preciso ir embora, eu quero ir para casa. E ele me dava um aumento. Fica, pelo amor de Deus, fique, Hugo. E aí ele me dava um aumento, ficava mais uma semana. Aí um dia eu fui tirar férias com uma outra curitibana amiga minha. Eu parei no drive-thru. Ele olhou para mim assim, o que você tá fazendo aqui, Hugo? Você não ia viajar? Eu falei, a gente alugou o carro, eu tô indo neste momento, Scott. Peraí, ele fez assim, foi lá, catou o dinheiro que ele tinha no caixa, mandou fazer vários sanduíches e me deu de presente. Olha que legal. Nossa, dá vontade de chorar quando eu lembro disso. Histórias boas, né? Histórias boas, coisas que a gente constrói na vida. E dá pra chorar também, não dá problema. Eu sou chorão, eu choro. Você começa a chorar, eu já começo a chorar aqui, já viram muito. E aí, quando você veio pro Brasil, rapaz, você empreendeu, não deu muito certo, trabalhou numa empresa também. E aí, um dia você resolveu parar com toda essa ideia? Não? Eu vim querer abrir um Quiznos aqui em Curitiba. Aí abri minha lanchonete, fui muito sacrificado. Uma experiência passada. E aí eu fui terminar meu ensino superior, me formei em administração. Como eu falo inglês, falo espanhol, não foi difícil, né? Entrei por uma petrolífera gigantesca, fiquei 10 anos na área financeira, o que me custou quase a minha saúde. E eu como eu falei, trabalhava na área financeira, eu pagava por mês, eu o único que fazia na empresa eu pagava 500 milhões de dólares por mês, passava pelo meu computador de fazer depósitos e transferências.
E aquilo lá era uma pressão gigantesca. Aí deu um dia que não deu mais. O médico falou pra mim, ou esse emprego ou é tua saúde, porque eu já tava em estresse, eu tava com burnout já. Aham. Eu chegava a Isso faz trabalhar. quanto tempo? Já Você saiu de lá? eu saí em 2011. 2011. É. Já faz um tempinho, né? 12 anos. Mas aí tive que me reinventar. E como eu precisava curar meus males do passado de rejeição, de ter sido filho abandonado, a minha mãe não foi um abandono involuntário, porque ela tinha que ficar na rua trabalhando, né? E quando ela chegava de noite, a gente não conseguia nem... Ela estava desmaiando de cansaço. E assim passava. Chegava final de semana, ela trabalhava no sábado e a gente tinha contato assim, ela naquela vida, né? E eu me focando em estudar e ela em trabalhar. Então, involuntariamente, eu fui abandonado por pai e por mãe, né? Inconscientemente. O pai, por uma questão que ele decidiu, a mãe por uma necessidade. Sim. E isso pro inconsciente é muito forte. Existe um ser dentro do inconsciente que todos nós temos esse outro ser. Eu costumo dizer que isso é um ato de injustiça. Esse ato de injustiça que acontece, que a gente entende como uma injustiça, a gente recebe o ato de injustiça, esse ato de injustiça gera uma dor. Essa dor gera uma semente. E essa semente começa a gerar algumas coisas na nossa vida que são complicadas, que aí você vai criar o tal do ciclo da autossabotagem. E a primeira fase desse negócio é a mágoa. A mágoa acaba sendo um negócio interessante, e já que é uma semente, gera uma mágoa, essa mágoa gera uma raiz, que a gente conhece também por raiz de amargura. E aí daqui, se eu não trato essa mágoa, né? E aí você como psicanalista sabe bem disso, se eu não trato esse negócio, esse trem vai crescendo, rapaz, vai chegando num nível. Você tem que enfrentar ele. Daqui a pouco você tá travado e você não sabe mais o que fazer. Aquele monstro que lá no passado te judiou, você tem que encarar ele e dizer você não faz mais nada comigo. Se você não fizer isso, você tá ferrado. Ele continua lá. Ele continua lá. Ele tá nesse momento, ele está lá. Só que você tem que enfrentá-lo. E tem gatilhos que quando acontecem isso. Só que na psicanálise, na análise, eu descobri e eu me curei. Você ressignificou isso. Essa é a palavra. Você ressignificou isso. Eu ressignifiquei com um insight. Acende aquela lâmpadazinha e eu falava, daí que vem. Eu tive muitos problemas na área profissional porque eu não tive pai, eu não tive uma figura paterna, uma figura de autoridade. Então eu não aceitava autoridade. E quando eu entrei no exército, quem foi mandar, apesar de a gente diz uma frase lá no 20 Bib, onde eu me formei. E desaprender e desobedecer, aprender a obedecer e descomandar, aprender a obedecer. Para a gente comandar, a gente precisa obedecer. Sim, se você não sabe obedecer. Mas assim mesmo me foi dado um poder dentro do exército. Eu fui comandante de companhia, mais de 130 homens eu tinha. E aí quando sempre a gente tem um superior, eu sempre batia de frente com eles. Sem eu ter essa autoridade para brigar com gente de cima. Mas eu não sabia de onde vinha isso. Dificuldade com a autoridade por falta de paternidade. Exatamente. E aí foi na psicanálise que eu curei a rejeição, o meu trauma de rejeição e de abandono. Porque eu tenho um problema de autoestima com isso. Mas agora eu sei quando os gatilhos são acionados. E com a psicanálise eu me curei. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida agora. Eu quero ajudar outras pessoas através da psicanálise. Para você foi para uma linha de também vou fazer com os outros. Exatamente. E a psicanálise serve para absolutamente 100% da população mundial. Sim. Todos, não importa de que área seja. Homem, mulher, não importa. E isso foi uma coisa muito legal. E aí eu me curei. E da cura vem uma profissão. Isso. Agora eu estou preparado para poder ajudar quem precisa. E hoje você faz isso, né? E hoje eu faço isso. Além disso, faz o triatlo. O triatlo é a minha válvula de escape daquela frustração. Mas é uma brincadeira que eu levo a sério. Você não gosta de perder nem jogo E de para o palito, ímpar. cara. Perder para o ímpar não é possível. Cara, e vamos lá, né? Você falou que a primeira vez que você foi disputar um triatlon, você quase morreu afogado, foi o último a terminar. Foi. Tal. E a gente tem algumas pessoas assistindo aí, inclusive se você está nos assistindo aí de novo, né?
aciona aí o sininho, compartilha, fala com as pessoas aí, distribui esse vídeo, que é bem, bem bom, ajuda bastante a gente aí. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Já que você está assistindo a gente aí agora, não se esquece de se inscrever no canal, aciona as notificações, compartilha com o pessoal. Voltando aí, você foi lá, quase se afogou sozinho e tal, não sei o quê, e as pessoas estão assistindo aqui, eles olham assim, putz, cara, eu quero começar a disputar esse negócio. Porque a galera começa assim, né, um trotezinho, aí daqui a pouco tá correndo 2 quilômetros, 5 quilômetros, pega gosto pela coisa, aí já quer um negócio um pouquinho mais forte para isso e tal. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são assim, se empolgam com o negócio. E aí, como é que é para se empolgar e se tornar um triatleta, mesmo amador, que é o seu caso, você disputa Campeonato Brasileiro, mas não é profissional? Como é que o cara começa para não ter que se afogar já de primeira, assim? O que ele precisa? Ele precisa procurar uma assessoria, profissionais. E por que você não procurou assessoria na época? Porque eu não eu falei, eu preciso encontrar alguém que faça esse negócio. E não tinha? E aí eu andava de bicicleta, eu saía de bicicleta da minha casa até onde eu trabalhava. Eu falei, agora já tô pedalando. Eu sempre corri. Tô fazendo 2 quilômetros, pronto. Agora só falta nadar. Aí fui nadar. E no caminho eu falei, eu tenho que encontrar alguém que tenha aquela vestimenta lá, esteja de speed, com calção de pedalar. E nunca encontrei ninguém. Aí eu falei, eu não vou esperar ninguém. Aí na época nem pensei em procurar. Não pensei. A gente não procurava essas coisas na internet, não ia atrás. Não tinha isso aí. A gente era meio na navalha, né, rapaz? Isso. Fala a verdade. Hoje em dia é fácil. Como é que funciona? A gente tá conversando aqui, né? Como é que funciona? Entra no Google ali e pronto. Né? Só que antes, velho, era na machadinha. Era. Que me falam, né? O atual presidente também foi meu colega e também foi triatleta, o presidente da Federação Paranaense de Triatlon. Ele, às vezes, pô, Hugo, você é um triatleta raiz, o que você tá aí? Porque às vezes eu vou reclamar com ele algumas coisas, né? Pô, você é triatleta raiz, para de ficar reclamando. Na época era assim mesmo, não tinha essa, vai na cara e na coragem. E aí hoje que já tem essas facilidades, o que você diz para um cara? Eu quero começar, que é o sprint que você faz, que é o mais curto, né? Sim. Nós temos 4 modalidades de triatlo. São as distâncias aí que diferenciam de um para o outro. Uhum. O teu é o mais curto, que é o sprint. Agora foi criada uma nova modalidade, que vai estrear nas próximas Olimpíadas e ainda não está muito difundida no Brasil. Estão começando agora. Agora no Paraná está começando, com o Luiz Iran, que foi presidente da Federação Paranaense, que comanda a Triativa. Ó, Luiz, tô fazendo propaganda para você, hein? Olha aí, ó. Você nunca me deu uma inscrição de graça lá pra fazer uma prova. Ô, cara, ajuda aí, velho. Vamos aí, vamos passar esse vídeo pra ele. Esse corte nós vamos passar pra ele e falar, ajuda o camarada aqui, tá precisando. Desde Guimarães. E ele tá introduzindo já no Brasil também, nas provas dele. É o mais curto do que isso. É mais curto ainda. E é com revezamento. Ou faz sozinho, nada... Eu acho que são 350 metros. Por isso que eu não tô certo. Como é novo essa coisa, e nunca fiz, eu não lembro. São 1.500 metros, são acho que 5 quilômetros de ciclismo e 1,5 km de corrida. Bem curtinho. É o super sprint. Porque hoje você tem o sprint, que é o seu, vamos deixar esse novo ainda fora, e qual que é o mais longo? É o Ironman. O Ironman. Que é o triatlon de longa distância. O Ironman é com... O sprint começa com 750 metros de natação, aí sai para pedalar 20 quilômetros e corre 5. O olímpico, que chama olímpico... Que na natação, nos 10 metros já tinha ido pra fita. Vai. Tem o olímpico daí. Qual que é o olímpico? E aí o olímpico é o dobro do sprint. Então 1.500... 40, 20. Corre 10. Corre 10. E aí o meio Ironman, já diz o nome, já diz. É um meio Iron. O Iron nada 3.800, pedala 180 quilômetros e corre uma maratona, 42 quilômetros. O meio Ironman é a metade disso. São esses 4 os mais... E tem o Ultraman. Mas esses são pouquíssimos que fazem isso. Aí não é num dia só. Aí o Ultraman, no primeiro dia, nada 10 quilômetros. No outro dia, pedala... Me desculpe se eu estou errado, mas 360 quilômetros, algo assim. Meu Deus. E no outro dia, corre 2 maratonas. Haja estrutura física para isso, né, cara? Essa galerinha que faz é a galera já mais... dos 40 para cima, porque na parte de resistência, isso fisiologicamente falando, quem tem mais tempo fazendo esse tipo de coisa, ele tem mais resistência para fazer. Porque não é explosão, né?
Então, se a pessoa quiser começar... Procura uma assessoria. E hoje, como é que é uma rotina? Porque você tem lá seu trabalho como psicanalista e você treina também. Hoje, inclusive, você estava treinando até agora há Sim. pouco, porque daí você vai estar disputando o campeonato aí em Isso. setembro, que você falou, né? Setembro, a penúltima etapa do Campeonato Brasileiro e dia 12 de outubro, a grande final em Brasília. Então, você estava treinando e tal. Como é que é a rotina de um triatleta, cara? São 7 dias na semana os treinos. Eu começo na segunda-feira. Pela manhã eu corro. Hoje eu corri... na segunda-feira eu corro 10 quilômetros. É o meu treino da semana. Aí eu faço fortalecimento, faço um pouco de musculação para fortalecer, né? Porque é muito importante. Na terça-feira pela manhã eu acordo bem cedinho. Pedalo na média de 70, 75 quilômetros. Só isso? É isso, tá 70, acostumado tá já. acostumado. De treino? Aí, Theo, você tá nessa pegada também? Corrida, 70 km, 80 km de boas. Eu vi você correndo lá esses dias, lá no Stories aí, ó. Eu preciso aprender a nadar pra fazer. Ele vai ter... Todo mundo aqui tem que aprender a nadar, mas tudo bem. De treino, eu fazendo as contas, em 20 anos eu já dei 4 voltas ao mundo. Olha, rapaz. Em treino de ciclismo. Então, na terça-feira de manhã eu pedalo, acordo 5 horas da manhã, vou pedalar, volto, faço a minha parte que a minha nutricionista, eu sou bem obediente. A Carol, sigo a risca que ela me pede para fazer, faço os meus lances e... Carol, ele segue a risca mesmo? Fala a verdade. Ele é certinho? Ela tá de férias agora, Tá acho de que tá lá na férias. Bahia. Não tem problema. Curtindo lá Vamos em passar para ela essa Trancosa. parte para perguntar também para ela. E aí... isso nem que eu mentisse. Ela tem lá numa Tem na planilha de medida. Excel dá mais de um ano. Eu não fujo, eu sou... Certinho. Certinho. Desde que eu ganhei essa estrutura física que eu tenho nessas medidas, do exército até hoje, eu não fugi 1 quilo daquilo lá. Então, isso a balança Não deixa mentir. Não deixa mentir. Na terça-feira eu tenho natação e à noite, pela manhã eu tenho o ciclismo. À noite, na média de 3.000 metros, eu treino. Treino com o meu técnico, é o Vitor Pelepones. Ele tem uma assessoria, inclusive, se quiserem depois, pode me perguntar. É um caminho para eles, porque eu sou atleta deles. Eu não tenho a formação de professor de educação física, Sim. por isso que seria antiético eu passar treino, entendeu? Então eu passo para quem é professor de educação física. Para quem faz o teu treino, você... Quem tem Depois um você me CREF. passa essa assessoria, a gente coloca na descrição do vídeo também, Legal, para deixar, passei. fica lá Eu certinho. tenho A gente marca eles lá. tem um Tal. time que cuida dessa parte, né? Na quarta-feira, hoje eu corri outros 10 quilômetros, depois eu termino, faço um fortalecimento. Hoje eu não tenho natação. Amanhã eu repito o treino de ontem, pedalo de manhã e nado à noite. Na sexta-feira, devido às circunstâncias agora, eu só consigo fazer meu terceiro treino de natação da semana na sexta-feira à noite. Então são 3 treinos de natação durante a semana, 3 treinos de corrida, 3 treinos de natação, de ciclismo. No sábado eu junto tudo. Quer dizer, tudo não. Que como eu nadei na sexta, no sábado de manhã eu pedalo os meus 75 quilômetros. É treino, não é só ir passear de bicicleta. Puxado. Puxado. É fazer marcando o tempo. Sim. Porque você está treinando, você tem que diminuir teu tempo. São treinos de tiro, é uma coisa bem específica, né? Aí eu largo a bicicleta, pego o tênis e saio correr. A gente faz a transição 2. Aí volto para casa. E domingo, meu treino de domingo é o descanso. Precisa, né? Porque o descanso faz parte do treino. Precisa, que é recuperação muscular. Isso. E aí eu sou um atleta incentivado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, SMELJ, né? E aí ele tem a estrutura de academia, tem a nutricionista e a fisioterapeuta que cuidam de mim. Então meu técnico de natação... Você representa Curitiba. Curitiba, sim. Você representa Curitiba, então. Sim. Aí eu recebo deles para poder pagar as despesas, né, que é bastante grande de material, quando a gente viaja de inscrição, hospedagem, alimentação. Patrocinador, você trabalha com alguma coisa? Tem alguns patrocinadores? Eu já tive, hoje eu não tenho nenhum. O que eu tenho são os apoios como a SMELJ me consegue, né? E inclusive queria também agradecer aqui publicamente a galera lá da Aqua Fitness, que eu tenho essa bolsa atleta para poder nadar lá. E eu tenho o técnico que me treina lá. Eles estão lá no Clube Três Marias e na rua Brasílio Cumã, lá em Santa Felicidade.
Então eles te dão suporte também. É a estrutura para poder treinar. Natação. Porque essa questão do treino, ainda mais não sendo profissional, você ter patrocínio é mais complicado, não é? Sim. Né? O pessoal... Mas, pô, tem uma bela divulgação, né? Porque você tem um bom trabalho, você tem campeão brasileiro, tetracampeão brasileiro, imagina. Tá aí, galera, se quiser patrocinar nosso colega aqui, procura aí também, que ele está à disposição. Esse ano eu não fui já fui convocado 9 vezes para campeonato mundial. Já consegui classificação. Para a China, normalmente é ano de Olimpíada no mesmo local da Olimpíada. Londres, aí eu fui para a Austrália, Nova Zelândia. Esse ano fui na Alemanha, não consegui porque a confederação para amador ele só fornece o uniforme. Foi semana passada o mundial lá na Alemanha. Mas tinha conseguido classificação. Com o que eu recebo, preciso escolher. Ou eu faço hoje, ou eu faço o Campeonato Brasileiro, se eu fizer um, eu deixo de fazer o outro. Entendi. E você tem um projeto também, cara, que eu acho que é bem interessante a gente conversar. Porque o esporte, né? Você falou assim, cara, as boas companhias me ajudaram muito. O cara que me chamava para correr, por mais que eu não soubesse correr direito, ele me ensinou a ser introduzido nessa questão da corrida e tudo mais. No meio do caminho aconteceram alguns percalços que você não conseguiu ser o atleta que você queria. A sua mãe não deixou, outros piá queriam te bater e tal, não deu muito certo, beleza. No exército você teve o esporte como algo forte em você e você sempre trabalhando isso. E você tem um projeto também que olha para os adolescentes, para as crianças, jovens, no sentido de... Você está começando um projeto desse, pelo que a gente estava conversando. Sim. De desenvolvimento para as pessoas, para que elas tenham um direcionamento na vida, né? Exatamente. E aí, como é que é esse projeto? Qual que é a ideia? O que você vê, a associação que você faz do esporte com uma vida legal, e se retirar a pessoa, de repente, da marginalidade, ou tirar, inclusive, da questão de drogas, enfim. Fala um pouquinho sobre esse projeto que você tem aí. Eu sou a testemunha viva de que o esporte e a educação faz com que isso dê um norte para a pessoa, que mantenha longe. Você experimentou isso na sua vida, né? É por isso que eu tô aqui. Tinha tudo para dar errado, né? Sozinho, fazendo o que eu queria, minha mãe estava trabalhando. Tinha tudo para dar errado. Se eu quisesse, eu estava na rua fazendo, né? Mas não, como pelas boas companhias que são dentro da escola. E dentro da escola, eu lembro que fui lá na primeira vez que eu entrei numa piscina com 10 anos de idade, na Praça Oswaldo Cruz. Não sabia nadar. Eu entrei lá, também quase me afoguei. E aí eu aprendi a nadar para não me afogar. Foi assim que eu fui fazer a primeira prova de triatlon 30 anos depois. Nadando para não se afogar. Exatamente. Não para competir. Isso mesmo, exatamente. E então, hoje em dia, você sabe muito bem que da maneira com que nós nos deparamos na nossa sociedade atual, as nossas famílias estão desmembradas, estão capengas, ou sem pai, ou sem mãe, ou sem pai e sem mãe. Quem cria é a avó, quem cria é a galera da rua, entendeu? Então, o esporte, aliado com a educação, ele te mantém focado naquilo que vai te fazer vencer na vida. E o meu projeto, que eu dou graças a Deus de trilhado, eu conquistei as minhas coisas materiais também. Estudei, me formei, como eu falei, tenho 2 formações superiores. E fui conquistar. Eu não fui roubar, eu não fui mentir, eu não fui me drogar. Não fui para criminalidade nem nada, né? Mas como eu vejo essa na sociedade hoje, precisa ser feito um trabalho nesse sentido. E você já está operacionalizando esse projeto? É um projeto que está no papel ainda? Você está fazendo alguns testes? Como é que está? Está no meu coração. Está no coração. Está no coração. Eu tenho pedido a Deus para me abrir portas, né? Para me apresentar gente que consiga dizer, eu quero fazer isso junto com você. Porque eu acredito que nessa vida a gente veio para servir. Eu acredito que nós temos um propósito. E ele não pode ser egoísta. Eu acredito que a nossa fonte, nós temos no Brasil um celeiro de grandes campeões. Estão ali muitos sendo desviados para coisas que não era para aquilo que ele nasceu para fazer.
E se não der certo no esporte, ele vai ser um profissional que vai ajudar na sociedade como um todo, Sim. né? Então eu quero, então eu vejo muita criança abandonada, vejo meninos como eu crescendo sem pai. E eu quero, esse projeto que está no meu coração é criar um núcleo, uma estrutura que junte tudo isso. Como eu ainda não sei. Mas é um projeto que eu me disponho, que eu estou numa nova fase na minha vida, que eu conto no meu livro que, como está na Bíblia, né? Que não adianta ganhar o mundo e se perder a si próprio. Sim. Que o fim de tudo isso é Jesus Cristo. É isso que eu quero levar para as crianças. A melhor forma, né, disso, falando um pouco sobre essa questão, é você colocar esse projeto num papel. Não sei se você já fez isso, porque no coração, ok. Do coração temos que colocar num papel. A partir do momento que eu tenho no papel, eu tenho uma visualização. Vamos partir para uma questão assim, né? É como se eu tivesse quase feito um mural de sonhos. Eu coloco esse projeto no papel, eu tenho ele estruturado e a partir daí eu busco os recursos necessários. Eu já tenho ele mais ou menos. Como eu sou Tem que ter ele administrador, desenhado, né? Você tem que ter ele desenhado. como eu sou administrador de formação, eu preciso me organizar e estruturar tudo isso. Você tem que estar com ele desenhado para você montar um projeto e apresentar, porque um projeto precisa ter essa estrutura de apresentação. Isso. Né? Então, Mas o esporte é extraordinário para ajudar as crianças, né? Ajudar os adolescentes é maravilhoso. Você tem o esporte, a igreja, você tem a condição muito forte de poder ajudar. Mas aí tem que estruturar isso. Eu tenho plena convicção que existem pessoas que queiram investir em algo assim, que querem fazer a diferença. Né? É isso que eu digo, a gente precisa fazer a diferença. Fazer a diferença. A Bíblia nos fala, né? Ser tu uma bênção, então vamos ser uma bênção. Só que tem que ter essa organização, né? Tem que ter essa estrutura de plano de negócio mesmo. Sim. Né? Põe isso no papel e debulha. E vai pra cima. Eu de formação, eu sou técnico em contabilidade também. Olha só. Então Fica fácil de colocar os números. Agora só falta escrever esse negócio, rapaz. Como disse Martin Luther King, I have a dream. Então eu tenho o sonho, escreve o cara, né? Escreve o cara, põe o negócio pendurado na parede e bora, do lado da bandeira e vamos Deus morrer. já me mostrou, eu tenho, já vi um lugar grande, enorme, florido, um centro de esporte, de educação. Aí entra a parte para essas crianças que vão ouvir alimentação, vestuário, transporte. Então é uma estrutura grande, entendeu? Sim. Mas para Deus nada é impossível, né? Não é. E tem uma coisa que sempre agora está falando muito forte em mim, que está em Mateus, que fala procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus vai, como Ele fez comigo na época das necessidades de passar frio, passar fome, Ele me deu estrutura a resiliência de suportar aquela dor. E depois nos Estados Unidos, quando estava fora do meu alcance, o que eu poderia fazer, Ele abriu o mar para mim. Né? Então eu tô nesse caminho. Ótimo, muito bem. E como é que está o preparo para o campeonato? Estou me preparando. Todo dia eu me recuperei de uma lesão agora na minha panturrilha. Eu venho brigando com isso já há uns 3 anos. Eu fiz a primeira prova em Florianópolis esse ano, eu ganhei. Aí depois no Rio de Janeiro, devido a um mar bem revolto, acabei perdendo o pódio, fiquei em terceiro, mas que me deu a liderança do ranking agora. Pretendo ir para Fortaleza em setembro. Estando bem colocado, eu praticamente garanto com a minha pontuação o campeonato. Eu vou para Brasília para, como diz no futebol... Para comemorar, para pegar a taça. Só para cumprir tabela. É. E aí, em nome de Jesus, volto com o meu quarto título na mão. Na bagagem. Isso é bom, né? E isso é uma conquista que eu queria levar isso para a adolescência, para as crianças, né? Uma conquista que jamais ninguém vai tirar de você isso. Ninguém. Eu posso falar até o dia que eu morrer. E eu sou campeão brasileiro. Na minha categoria, mas foi lá ano demais, aquilo quem tira? É meu. O sabor que aquilo tem... Eu tô todo dia passando... Outro dia, eu voltando do meu treino, bem próximo de casa,
muito estranho que depois eu nunca tinha sofrido um acidente perto de casa, e nem em lugar nenhum. Já fui atropelado 2 vezes, apesar disso, né? Aham. Um carro já parou em cima de mim, em cima das 2 rodas, com dos 2 pneus, e o carro quase passando em cima Passando de por mim. cima. É. Enfim, esse foi o terceiro acidente que eu sofri. Um ônibus arrebentou a fiação de luz dos postes e o fio ficou atravessado, pendurado. E eu não diminui a velocidade. E você tava o quê? A menos de 30 km por hora. Pô, mas 30 km por hora se cair faz um estrago, né? Muito. Tem muita gente que pensa assim, de moto se cai a 50, 60, 70 não faz nada. Faz muito a 0 por hora você simplesmente cair faz muito estrago. A 30 então. Mas quando vier atrás demais, o fio não consegui passar, bateu no meu rosto, eu virei assim meio de costas, bateu nas minhas costas, rasgou minha jaqueta, meu queixo inchou na hora, e como o pedal fica preso a sapatilha fica presa no pedal, foi aquele no ar, aquele... Dá uma pirueta, né? Digno daqueles vídeos de TikTok. Tava chovendo, passei muita raiva com aquilo. Mas assim, me levantei, desentortei o pneu, o selim e fui para casa. Foi andando. Consegui voltar pedalando. Conseguiu voltar Eu pedalando. tive que levar a bicicleta para conserto porque entortou o trocador de marcha e tal. Mas faz parte, então, toda essa dificuldade, essas coisas que a gente passa, eu queria passar isso para os adolescentes, entendeu? E é dentro da escola que a gente aprende. É a escola que te ensina o caminho do que você vai querer fazer na vida, né? E aí eu lembro que um professor falou assim, você quer uma Ferrari? Comece comprando um Fusca. E ele já incendeia aquilo dentro da gente. Foi uma palavra só. E ele falou assim, ele usou um outro termo, mas que hoje ficaria assim meio pejorativo, mas eu não vou repetir o que ele disse. Mas ele foi mais ou menos dizendo assim, você quer morar numa favela ou você quer morar numa mansão? O que você quer para a tua vida? Aquilo nunca mais eu esqueci aquilo. E hoje eu moro numa mansão. Por uma palavra. Então isso é muito forte. E eu quero levar isso para as crianças, entendeu? De colocar aquela sementinha no coração deles. Se eu quiser ser astronauta, eu vou ser astronauta. Não colocar limitação, né? Não. Não colocar limitação. Porque por mais que todos nós temos limitações. Você não pode jogar basquete por causa da altura. Mas você pode fazer outras coisas. A parte do esporte. Apesar que teve um maluco que jogava nos Estados Unidos que era super pequenininho, né? E ficava no meio dos grandões e foi um... Mas ele não era pequeno. Ele tinha tinha 1,85m, 1,88m. Mas perto da galera ele era um anão. Era um anão perto dos caras. Eu fui jogar vôlei, eu só não me profissionalizei porque eu fiquei pequenininho. A minha namorada falou assim, Hugo, você parece um anão. Eu jogava muito vôlei. Quando ela me falou aquilo, você parece um anão perto dos caras. Os caras são muito grandes. São enormes, 2 metros de altura. Então, mas... Não tem como, né? Você tem 1,70m, você pivô no basquete. Você pode até ter habilidade mas não tem estrutura física para isso. E esse é um ponto que às vezes eu discuto, né? Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser qualquer coisa, desde que você tenha a condição de, né? Eu não posso sair, tudo que eu mentalizar eu consigo fazer, vou me jogar do prédio do 20º andar e vou sair voando. Não é assim que funciona. Você não tem estrutura para sair voando. Verdade. Mas é que é possível? Você pode usar aquela roupa lá para pular e sair voando, não tem problema. Vai desenvolver outra habilidade, não vai? Outra habilidade, né? Então, agora que você pode conquistar as coisas que deseja, mesmo saindo numa situação de dificuldade, pode. Precisa ter determinação. É verdade. Fácil? Não. Doído? Muito. Né? Você sentiu algumas dores. Sim. Né? Passou fome, passou necessidade e tal, mas você foi conquistando. E é assim. Tudo que vem muito fácil acaba... Não tem graça. Não tem muita graça, né? Não. Mas a gente precisa entender que é a vida. É a vida. Às vezes você não consegue ter as duas coisas que você deseja. Sim. Né? Mas você consegue caminhar para conquistar. Não agora, mas no futuro, algo que você busca, né? Então, ter isso dentro do coração é muito bom. Saber que é possível. Você pode. Verdade. Você pode. E eu gosto muito ainda mais, né? Eu creio em Deus, eu creio em Cristo. E tem um versículo que eu amo demais, que é tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece então, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, se eu posso nele. E outra coisa, um versículo maravilhoso que diz assim, cara, que em todas as promessas que eu tenho em Deus, nele, Cristo,
eu já tenho o sim. O amém é meu para a honra e glória dele. Só que como que é o meu amém? O meu amém é começar a realizar. É arregaçar as mangas. Eu ir para cima. Eu tenho a promessa, eu tenho o sim. O que eu preciso fazer? Eu vou fazer. Simplesmente isso. Agora, eu tenho as promessas, ok, já tenho o amém nele. Beleza, vou ficar parado? Se você tivesse ficado parado, você ia estar onde está hoje? Não. Não. Você teria para os Estados Unidos? Pô, dormiu no chão, beleza. Lavou, trabalhou em limpeza de casa, ok. Mas qual é o problema? Né? Olha quanta história você tem para contar, olha quanta coisa você tem para contar. Olha quanta experiência, né? Os seus traumas que você foi lá e curou, trabalhou, teve a oportunidade de ver lá o Brasil jogar em 94. Essa bandeira te acompanha desde lá, né? São alguns anos aí te acompanhando. Você dizendo que é brasileiro, mesmo sendo família de paraguaio, né? Mas brasileiro até a gema, né? Com muito orgulho. Com muito Meus orgulho. descendentes paraguaios são Mas- meus... Maravilha. É a minha raiz. É a tua raiz. E você, olha aí, galera. Ele fala Guarani. Você fala Guarani ainda? Não? É por aí inteira aí, Guarani. Aí ele fala Guarani, cara. Fala Guarani, fala espanhol, fala inglês, fala português. Então, puxa vida, quanta experiência para poder contar, né? Agora, se a gente desiste na dificuldade, você não estaria aqui. Né? Putz, eu fui lá e quase me afoguei. Ah, que vergonha, vou parar. Não. Pensei o contrário. Uma questão de honra eu consegui fazer esse negócio. Porque são duas decisões, né? E é tão engraçado que é tudo uma questão de escolha, não é? Sim. É tudo uma questão de escolha. Você poderia ter escolhido. Saiu os caras. O quê? Você tá disputando aí? Não tem mais ninguém aqui não, cara. Né? Tipo, você poderia dizer assim, que vergonha pelo que eu passei. Mas eu também poderia dizer, não, agora eu vou treinar para ser melhor. São as duas escolhas que você teria. Você decidiu treinar. E aí agora está indo pro tetracampeonato na categoria. O cara que quase morreu afogado e quando saiu da água não tinha ninguém perto. Isso é tudo uma questão de decisão, cara. E aí, tá gravando, né? Beleza. Eu me emociono com isso porque às vezes as pessoas desistem. Elas desistem porque a dificuldade é muito grande. Só que o lance não é desistir. O lance é, cara, tá difícil? Beleza. Vamos levantar e vamos caminhar. A gente tem sempre duas escolhas. Às vezes tá tão próximo da vitória que a gente desiste a Acaba poucos desistindo metros a poucos metros, da cara. linha de O corpo chegada. não aguenta mais. Não sei o quê. Não adianta, não faz isso não. Sabe? Tá difícil, levanta a cabeça e bora. É isso mesmo. Acho que essa é a pegada. E você poderia ter desistido. Né? O que vão pensar de mim? Olha a vergonha que eu passei. Olha isso. Não. Vamos caminhar. Tem a sua dificuldade? Normal. Hoje precisa de patrocinador, hoje não consegue de repente ir para um campeonato mundial, mas está ali, está trabalhando. Não desistiu. Quando eu consigo enxergar meu sonho, eu posso ver já a realidade dele, né? Então, vamos para cima dele. Maravilha, cara, que bom. Bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma honra gigantesca de estar aqui, como eu disse, né? E uma parte legal aí, cara, a gente sempre no final, assim, vamos encerrando aqui a nossa parte. Que mensagem, né? Essa câmera ali, ó. Você vai falar no olho da pessoa que está te vendo. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos vendo hoje? O que você deixaria assim de, olha, cara, é isso que eu tenho de mensagem para você? Deus colocou dentro da gente um sonho. Não desista dele. Acredite, é difícil. Ele disse, nesta vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então essa mensagem de que ele te colocou esse sonho, Deus ama realizar teus sonhos, mas você precisa fazer a sua parte. É difícil, não é fácil, mas não desista. Porque todos nós temos dentro da gente essa coisa de querer vencer. E Deus se alegra em realizar os teus sonhos. Eu tenho muitos sonhos ainda para realizar, muitos.
Mas não desista. Fé em Jesus Cristo que lá no finalzinho vai dar certo. Amém. Valeu. Muito obrigado, né? Tá aqui com a gente, Eu que agradeço. né? Obrigado por você estar assistindo aqui com a gente até agora. Hoje foi um negócio meio emocionante aqui. Até dei uma chorada. O Hugo também deu uma chorada, né? Mas é porque a vida ela é legal. A vida é bacana. Ela tem seus altos e baixos, mas a gente consegue caminhar numa retidão, vamos dizer assim, no sentido de cortar essas ondas de baixos e altos, né? A gente consegue caminhar sobre elas por causa daquele que está em nós, né? Muito bem. Você que nos assistiu até agora, obrigado mais uma vez. De novo, né? Compartilhe esse vídeo. Quando você faz isso, você está abençoando as pessoas. Você está nos abençoando porque você proporciona que mais pessoas se inscrevam ao canal. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Isso nos ajuda bastante a continuar mantendo esse projeto, que é o Pense Nisso. Trazer para você situações de vida e pensamentos, conceitos, enfim, que vão te ajudar. Beleza? Que se quiser E de novo, adquirir né? o seu exemplar, por favor, Quiser adquirir o pode exemplar, ser diretamente comigo. ou fala com a gente vai colocar o link lá na descrição do vídeo, você vai poder Eu quero adquirir. partir para a segunda edição. Ele já tá faltando um pouquinho para encerrar essa Vai edição. encerrar essa edição já. Maravilha. Obrigado então, galera. Um abraço. Vamos colocar as descrições ali. O pessoal que faz a questão de assessoria para ele também, vamos colocar lá. Tudo bem certinho. Beleza? Valeu, muito obrigado. E logo estamos nos vendo aí. Um abraço.